homem chamado Jó. Nós vamos ler vai ser no capítulo 1, versículo 1 e o 2. Depois nós vamos para o 4 e o 5. Amém? A palavra do Senhor diz assim nessa noite: E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, 4 e 5. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquete cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs a comerem, a beberem com eles. Decorrido o turno de dias, os seus banquetes chamavam Jó a seus filhos e os santificavam. Levantavam o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Vamos para o 18. Também estes falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que levantou o grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Bem, possa se assentar. Uma palavra bem conhecida, e nessa noite eu quero falar um pouco sobre Jó. E nessa noite, eu não sei qual a sua luta, qual a sua dificuldade, mas eu falo para ti nessa noite: não tem motivo para você desistir. Deus, aleluia. Você vai entender o porquê no final dessa mensagem. A gente vamos ver um homem chamado Jó, um homem que ele perdeu tudo, mas ele manteve uma coisa na vida dele que nada pôde tirar. Ele manteve a fé no Deus que ele serviu. Glória a Deus, Jesus. Eu tenho visto pessoas que passam certas situações e eles se comparam com Jó. Eles falam: Deus me deu, Deus tirou, e se compara com Jó. E vai falar que assim como Deus fez na vida de Jó, Deus estava fazendo na vida dele. Coitado, ele não tem noção do que ele está falando. Deus, aleluia. Quando Deus aqui começa falando sobre Jó, o próprio Deus vai dar as qualidades de falar quem é Jó. A palavra diz que homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Muitas vezes as pessoas passam pelo que passa, não é porque desvia do mal, porque bate de frente e cai no mal. E as pessoas falam que é porque Deus está testando. Deus, não, deixa eu falar para ti nessa noite. De Gênesis a Apocalipse só tem um homem que Deus permitiu acontecer isso na vida dele. Só tem um homem mencionado que Deus permitiu Satanás tocar dessa forma, e foi Jó. Nem Pedro, que andou, o Senhor não permitiu, porque o Senhor diz: Pedro,
Satanás te pediu para se andar como trigo, mas eu roguei por ti. Então, meu amado, nessa noite meditamos nessa palavra. O que Deus tem para falar de mim nessa noite? Ele deu as qualidades para Jó. Ele falou da pessoa de Jó. Aí você olha para você, eu olho para mim. O que Deus tem para falar de mim nessa noite? Quais qualidades que Deus me dá nessa noite? Quais qualidades que, olhando lá no trono dele nessa noite, olhando para a minha pessoa, qual a qualidade que Deus me dá nessa noite? Ele olhou para a terra e ele viu Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Esse é o homem que Deus falou dele e de mim e de você. Aleluia, Deus. Você se conhece. O que Deus tem a falar de você nessa noite? Deus, aleluia. E aqui a gente vai ver Jó. Jó não era um homem qualquer. Jó não era um homem que faltava as coisas na vida de Jó. Jó era um homem que ele era tudo isso na presença do Senhor. No versículo 8 diz: nasceram de 7 filhos e 3 filhas. Era um homem que tinha uma família grande. Era um homem que a palavra vai dizer no versículo 3 que era um homem que tinha grandes riquezas. Jó naquela época era, como se diz no linguajar de hoje, era o cara. Jó era aquele homem que ele tinha, vamos dizer no nosso dia para você entender. Jó era aquele homem que tinha dinheiro para comprar o melhor carro do ano na nossa época. Era um homem que tinha dinheiro, era um homem que era bem visto, porque era um homem rico naquela época. Mas Jó nunca colocou o dinheiro como em primeiro lugar na vida dele. Porque a palavra diz que a raiz de todo mal é o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro, é o amor sobre o dinheiro. E a gente vai ver que Jó ele não tinha esse amor pelo dinheiro que ele tinha. Ele tinha o amor pelo Deus que ele servia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Então nessa noite a palavra diz que aquele homem, ele estava ali. E a palavra diz algo interessante no versículo 4, que aqueles 10 filhos, a palavra diz que ele se reunia para festejar, para se divertir. E a palavra diz que aquele homem estava ali em oração pelos seus filhos. Aquele homem estava ali sacrificando pelos seus filhos. E meu amado, nessa noite o que eu quero falar nessa palavra: sacrifique pelos seus filhos, ore pelos seus filhos, busque pelos seus filhos. Mas meu filho estava em festa. Os filhos de Jó estavam em festa, mas Jó não abriu mão de orar pela vida dos filhos dele. Ele não abriu mão de se sacrificar pelos filhos dele. Sabe o que acontece nos nossos dias atuais? Quem tem dinheiro está colocando o seu amor no dinheiro e não está na presença do Senhor. Hoje, sabe por que muito crente Deus não tem dado dinheiro? Porque sabe, se Deus dá dinheiro, Deus perde ele para o mundo, Deus perde ele para a vaidade, Deus perde ele para esse século. Então muitas vezes, sabe por que você tem pedido bem se Deus não tem te dado? Porque você não está preparado como Jó estava preparado para ter dinheiro e ter Deus em primeiro lugar. É verdade. E Jó era um homem de Deus. Mas deixa eu te falar algo nessa noite. Jó, como homem de Deus, orava pelos seus filhos, clamava pelos seus filhos. A palavra diz que na madrugada ele levantava para orar pelos seus filhos, buscar pelos seus filhos. A palavra diz. Mas quando a gente é cristão, deixa eu te falar algo nessa noite. O adversário da sua alma, ele não nos deixa quieto. Mas pastor, como assim? Esse evangelho, meu irmão, vou falar que hoje tem oferecido. Vem que vai mudar a sua vida, vem que você vai prosperar, vem que seus problemas vão acabar. Esse é o evangelho mentiroso. Deus, aleluia. Mas pastor, como assim? O evangelho muda a sua vida, te transforma, te liberta, te dá a salvação e te dá a vida eterna. Mas ele não vai cessar a luta que você tem. Mas eu te falo nessa noite. Mas agora você tem um advogado fiel que ele luta e batalha por você. Glória a Deus. Para servir a Cristo,
porta ela é estreita, mas quando você entrar um caminho para trilhar, ele também é estreito. Aleluia. Sabe por que muitos não querem servir a Jesus? E sabe por que muitos têm saído da igreja? Porque tem conhecido o Evangelho e tem se frustrado na caminhada e pergunta: mas cadê aquele Evangelho que me ofereceu? Cadê aquela promessa que me ofereceu? E quando chega no caminho, as pessoas estão desistindo. Então nessa noite, não sei o que está passando na sua casa, não sei se você está desempregado, não sei o que você tem passado na sua casa, mas nessa noite eu falo para ti: não desista. Glória a Deus. Não desista. Não desista de andar com Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mas pastor, eu tenho visto pessoas lá fora, andando lá fora, curtindo, se divertindo e não falta nada. Isso não é sinônimo de a vida está boa. Isso não é sinônimo de dizer que está tudo bom na vida dele. Quer que eu te prove? Porque a palavra do Senhor vai mostrar tantos homens que tinham do bom e do melhor na vida e teve destino trágico. Asaf foi um que ele olhou para o mundo e ele foi falar com o Senhor, porque aqueles que estavam lá no sofrer, ele passava tanta coisa. Olha, você vai dizer: olha o final. Olha o final. Então há um final, meu irmão. E o final não é na terra, o final é na glória. Glória a Deus, aleluia. E eu falo para você nessa noite, a palavra diz que na certa ocasião, os filhos de Deus foram até Deus. Você conhece a história de Jó? E quando eles vão até Deus, os filhos de Deus vão até Deus, a palavra diz que ali veio o adversário da minha e da sua alma. E o Senhor perguntou: onde vens? Ele fala o quê? De rodear e passear pela terra. Mas esse andar e passear pela terra, se você conhece a palavra do Senhor, quando Jesus ele foi tentado no deserto, a palavra fala o quê? Que Jesus foi levado ao pináculo do templo, e ali o adversário que anda sobre a terra mostrou tudo que tinha na terra, e ele falou para Jesus: prostra aos meus pés, que tudo eu lhe dou. E ali ofereceu para Jesus. Glória a Deus. Mas Jesus ali, como filho de Deus, Jesus ele repreendeu: afasta de mim, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda Glória a Deus que vem da boca de Deus. Aleluia, Jesus. Então Jó ele não estava preocupado de viver do pão que enche a sua barriga. Ele estava preocupado com aquele pão que o salvava. Ele estava preocupado em ser fiel com o pão que salva, cura e liberta. Ele estava sendo fiel ao Deus que ele servia. Glória a Deus, aleluia. E nessa noite, meu amado, Jó ele estava ali. Mas quando Satanás ele vai ali na presença do Senhor, que quando o Senhor vai nas guardas: tu tem visto o meu servo Jó? Glória a Deus. Satanás, tu tem visto o meu servo Jó? É tremendo. Deus vai dar para Satanás as qualidades de Jó: Aleluia. o acusador, o adversário, o opositor. Mas ele não achou e quer acusar Jó. Agora ele vai mexer e falar para Deus: mas Jó é assim, sabe por que ele é assim? Porque o Senhor tem abençoado Jó, tem dado linda família, tem dado belos filhos, o Senhor tem dado do bom e do melhor para Jó. Então a gente vai ver que o adversário da nossa alma ele anda ao redor, procurando a quem ele possa tragar, rugindo como leão. E quem
procura aqui tragar. Mas o próprio Deus, Ele vai falar quem é Jó. Ele vai apresentar o servo dele. Ele vai falar as qualidades do servo dele. Ele não falou algo ruim de Jó. Aí Deus prova para o adversário. Está lá, toca nele. Mas a gente pensa, mas que Deus é esse? Que permite tocar no servo dele? Porque Deus, Ele não perde batalha para o adversário. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele não perde batalha para o adversário. Oh, aleluia, Jesus. Quem perde é nós quando nós não estamos na presença, quando nós estamos na mentira. O Jó, ele não estava na mentira. Eita, glória a Deus. Sabe por que o adversário tem tocado em homens que pregam, que louvam? Sabe por quê? Porque não tem qualidade na presença do Senhor. Aleluia a Deus. Eita, glória. Porque lá em Pedro vai falar que ele não toca naquele que está em retidão como Jó. Aleluia. Mas pastor, mas como ele tocou em Jó, como o senhor está falando? Deixa eu falar para você. Da adversidade, luta que nós passamos com o adversário, que lá tem toca, mas destruir ele não destrói. Eita, glória, aleluia a Deus. Porque nós passamos luta nessa terra, nós passamos. Paulo ele apanhava, meu irmão, ele era jogado no cárcere, ele apanhava, Pedro apanhava. Glória a Deus. Só que o Evangelho de Cristo é perder na terra para ganhar o céu. Glória a Deus. O Evangelho de Cristo é o contrário. O Evangelho de Cristo nós perde na terra para ganhar no céu. Glória a Deus. Quando Jesus ele chama Mateus, ele fala o quê? A palavra fala, Mateus, deixa tudo e segue Jesus. Quando Pedro está pescando, a palavra fala que quando Pedro encheu, ele deixa tudo e pega Jesus e segue Jesus. Então na terra é perder para ganhar o céu, meu irmão. É perder aqui é perder para ganhar o céu. O Evangelho é o contrário daquilo que a gente, não é isso que está pregando hoje. E a palavra diz que Deus permitiu Satanás enxergar que um servo obediente pode vencer ele. E a palavra diz que ele começou a mexer logo nas finanças de Jó. Começou a mexer nas finanças. Sabe por que nas finanças? Uma família sem finanças desestruturar abala toda a casa. Abala toda a casa. Mas pastor, por que abala? Ele tinha tudo, ele perdeu tudo, toda a sua finança. Mas abala a casa que não está na rocha. Abala a casa, destrói a casa que não está na rocha, pastor. Mas por que, pastor? Porque aquele que é de Deus, Deus cuida. Aquele que é de Deus, Deus manda providência. O adversário tocou na finança de Jó. Tem homens de Deus hoje, se Deus tirar a finança, para de servir Deus na hora. Tem homens hoje que pregam o Evangelho que se Deus tocar na finança, abandona Deus na hora. Vai dizer que Deus tirou a mão dele, abandona Deus. Fala, Deus. Quantos homens hoje, se Deus mexer na conta bancária, que pregam o Evangelho, abandona Deus na hora. Eita Deus, aleluia. Mas Jó não tirou o foco dele, que era olhar para o seu Criador. Mas quando mexe na finança, ainda tem jeito de correr, trabalhar e conquistar. Mas agora o adversário não contentou em mexer na finança. Agora ele mexeu na parte que mais dói no coração do homem. Agora ele vai tocar nos filhos de Jó, que Jó tanto amava, que Jó tanto orava, que Jó tanto pedia pelos seus filhos. Agora ele vai tocar no que mais dói.
Porque ele não tentou mexer somente na finança. Agora ele foi tocar nos filhos de Jó. A finança, um tapa na face, uma ferida, uma doença, quando ela é curada, passa, fica para trás. Mas agora mexeu no coração de Jó, mexeu nos filhos de Jó, que nada poderia mais tampar essa ferida no coração de Jó. Ah, mas nasceu outro filho, mas aquele nunca esquece. É Deus, aleluia. Deixa eu te falar nessa noite, meu amado. Glória a Deus, aleluia. Não brinca de ser crente, porque o adversário ele não tem pena, não tem misericórdia nem de mim, nem de você. Aleluia. E agora ele foi tocar. Mas quando ele tocou, olha como é incrível esse homem de Deus. Ele se humilha mais do que quando ele tinha tudo. Vou repetir nessa noite. Tem pessoas que quando é abençoada para de adorar. Tem pessoas quando é exaltada ganha um serviço melhor e para até de ir para a igreja. Tem pessoas quando se forma, ele se foca tanto naquilo que para de pregar, para de adorar, para de ir. Por quê? Porque nunca teve um encontro com Jesus como Jó teve. Glória a Deus, aleluia. Quando Jó tinha tudo, ele estava tudo bem. Jó orava, Jó sacrificava, Jó descia na madrugada. Mas quando Jó perde tudo, agora ele rasga suas vestes, ele rapa a sua cabeça e ele se prostra nos pés do Senhor. E a palavra diz que ele o adora. Deus de poder, aleluia. E aí? Perdi meu pai. É uma dor tremenda que a gente contar uma dor, a gente muitas vezes não tem força. Mas esse homem, eu olho para ele, eu acredito que depois de Cristo, Jó foi o que mais sofreu por amor ao Deus que ele servia. E a palavra diz que ali estava Jó no seu sofrimento. A palavra diz que ele estava naquele sofrimento, naquela dor. Mas o adversário não desistiu. No capítulo 2. No capítulo 2. Olha como é tremendo no capítulo 2. Depois de todo o sofrimento, toda a perda, no capítulo 2, Deus vai dar as mesmas qualidades de Jó. No capítulo 2, Jó continua sendo o mesmo crente, continua sendo a mesma pessoa na presença do Senhor. Sabe por quê, meu amado? O adversário da minha e da sua alma, ele não desiste somente com uma coisa, ele quer ir até o fim, ele quer destruir, ele quer parar. E a palavra diz no capítulo 2, no dia que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Apresentaram-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. No 3, perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, ele conserva a sua integridade, embora me insistisse contra ele para o consumir sem causa. Meu Deus. Glória a Deus. Depois de tudo, o Senhor da mesma agora fala: tu está vendo ele lá? Depois que você tirou tudo, você tirou o filho, você causou essa dor nele, você está vendo que ele continua sendo aquele Jó? Aquele Jó que tinha tudo, ele continua sem ter nada, ele continua sendo o mesmo Jó. Aleluia, Jesus. Tem pessoas que abrem a mão de Deus porque bate um carro, porque perde um serviço,
por causa disso, por causa daquilo, e abandona, abre mão de Deus. Deus, aleluia. Abre mão de Deus. Mas às vezes perde tudo, não é porque é íntegro, não é porque se desvia do mal, não é porque é fiel a Deus, por causa dos erros dele mesmo, por causa da consequência dos seus pecados, dos seus erros. Abre mão do Senhor e quer culpar o Senhor. Jesus está vindo, meu amor. Deus. Jesus está vindo. E está chegando a hora. Eu vou falar nessa noite. Me escuta. Se você presenciar, você vai ver o que eu vou falar. Tem muita gente que hoje prega, enriquece, ganha dinheiro, ganha rio de dinheiro, ganha fama. Mas está chegando a hora de ser testado, perder tudo, para ver que vai continuar fiel ao Senhor. Está chegando a hora dos cofres se fechar. Mas não é porque é íntegro, não é porque é reto e se desvia do mal, não. Porque Jesus está voltando. Aleluia. E Jesus vai consertar as coisas. Jó fiel, Jó íntegro, desviava do mal, passou tudo isso. E quem brinca, meu irmão? Deus, aleluia. E quem brinca? Quem brinca? Mas aqui Jó estava com tudo isso. Mas agora olha o que o adversário fala. Aqui é onde muito crente vai negar Jesus. Aqui é onde muito crente vai negar Jesus. Eu não estou preparado para isso aqui que vai falar agora. Eu não estou preparado nem para, meu Deus do céu. Foi 10 filhos, não foi um, não foi a metade, foi 10. A palavra diz que quando o Senhor falou que ele não tinha causa para acusar, no 4, leia comigo para você ver. Então Satanás respondeu ao Senhor: eita, meu Deus, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos, na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Meu irmão, ele já estava com a dor no coração tremida. Agora Satanás pede assim: agora deixa eu tocar nos ossos, agora deixa eu tocar na pele, agora deixa eu tocar na carne. Você está entendendo nessa noite a profundidade do Evangelho? Aleluia. Você está entendendo que o Evangelho não é mimimi, não é roda, não é pia, não, o Evangelho não é isso. O poder de Deus não é isso. O poder de Deus é isso aqui. É não negar na hora, de passar pela aprovação, meu irmão. O poder de Deus não é rodar no mistério, não é falar em língua. O poder de Deus não é isso não, meu irmão. O poder de Deus é isso aqui. É ir para a cruz que nem Cristo foi. É ir para a cruz, é como Estevão ali, morrer apedrejado e dizer como Jesus: perdoa eles que ele não sabe o que faz. Evangelho é isso, meu irmão. Fidelidade, poder de Deus é isso. Falar glória a Deus, aleluia. Falar em língua é dom, pregar é dom, tudo isso é dom. Mas o poder de Deus se manifesta na hora de botar e dizer: você nega Jesus? Você nega Jesus? O Evangelho ele sangra na alma de quem serve Cristo. Jesus fala só de pregar o Evangelho a toda criatura. E Jesus diz assim: ó, vocês serão odiados por causa do meu nome. Eu acredito aqui nessa noite. Falasse assim: olha, vou levantar cada um aqui, um para Guará, um para Taguatinga, só que é o seguinte: chega lá, você vai pregar, você vai levar uma pena que vai jogar sal, e você vai vir de lá espancado, você vai vir de lá no porrete.
Quem iria? Levanta a mão, na verdade. Glória a Deus. Aleluia. Você vai voltar de bagapeia. Meu irmão, o Evangelho é isso. Sabe por que o nosso Brasil está passando por tanto escândalo? Porque quando me liga, pastor Marcelo, tem como? Não, meu irmão, minha assessora, está desse jeito, irmão, pregador virou negócio, moeda de troca. Fala, Virou Deus. isso. Com o hotel, pastor, falo para o senhor, falo para cada pastor. Tanto quem paga, tanto quem recebe é mercenário, não há diferença. Não há diferença, o Evangelho não é isso. Sabe por quê? Tem que passar pela peneira de Jeová. Sabe por quê? Porque tem que passar, porque não é esse movimento gospel, esse movimento religioso, pastor, não é Evangelho. Fala, Deus. Não é Evangelho. Glória a Deus. Ah, pastor, está tirando minha alegria, eu quero ser pregador. Tu quer ser coach, tu quer ganhar dinheiro? Vai na sua fé. Está aí, as portas estão abertas. Agora, se você quer o Evangelho verdadeiro, Evangelho que você prega a verdade, se prepara, meu irmão, porque não é abraço, não é alegria, não. Jesus, aleluia. E aqui a palavra diz que agora Satanás fala: toca nos ossos, toca na pele. Quem já sentiu dor nos ossos aqui? Quem já sentiu dor de pele assim, uma dor infernal? E a palavra diz: toca nos ossos dele, toca na pele, toca na carne, para ver se ele não vai blasfemar contra ti. Glória a Deus. Vamos ser revestidos, irmão. Não desista por causa de coisas dessa vida. Não desista de Jesus por causa de maus testemunhos, não. Não desista por causa daquele que está enricando, daquele que está mentindo. Ele vai prestar conta. Acalma. Acalma. Seja fiel a você. Se atavia você, continua na posição você. Ah, mas o pastor mente. O pastor vai pagar o preço, vai chegar a hora. Ah, mas o irmão, olha para você, é você em Cristo. Glória a Deus. Essa palavra é verdadeira. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra diz que esse homem aqui, ele pegou um caco de teia, ele se raspava de dor, ele se raspava de dor. E esse homem que era honrado na cidade foi abandonado por todos e por tudo. Foi abandonado por todos e por tudo. A mulher dele se desesperou, amaldiçoou esse Deus e morra. Como a louca você fala isso? Quem fala para você diz que Jesus é um louco. Como a louca você está falando isso? Esse Deus que você está mandando eu amaldiçoar e desistir dele, é o mesmo que me deu, é o mesmo que tirou. Esse mesmo aí que você está mandando eu desistir dele, mulher, como a louca você fala isso. Eu saí do ventre da minha mãe nu, vim com nada, e eu vou voltar sem nada. Glória a Deus. Sabe por que o homem hoje mata pelo ouro e pela prata? Sabe por que hoje o homem vende o Evangelho como vende peça de ouro? Porque ele pensa, acho que ele não entendeu ainda que ele não leva nada. Vamos amar mais, vamos abraçar mais, vamos ter o foco, meu irmão. Nós não leva nada. Não levamos nada. Nem a roupa que você veste no dia do seu enterro não é você que escolhe. Até a terra que vai ser jogada em cima de você não é você. Então nessa noite essa é a palavra para mim e para a sua vida. E Deus restituiu tudo na vida de Jó. Deus acrescentou tudo na vida de Jó. E sabe o que é interessante? Que Jó termina em Jó 42. Eu pensei que nenhum dos seus planos pode se frustrar. Glória a Deus.
sobre a minha vida. Eu bem sei, eu tenho já falado assim, eu bem sei quem é o Deus que eu sigo, quem é o Deus que esteve comigo olhando e sabendo. Eu bem sei quem é o Deus. Eu bem sei. Eu bem sei. Então nós temos que saber o Deus que servimos. Nós temos que saber o Deus que servimos. Essa noite, o segredo está aqui. Aprofunda nas águas profundas do Senhor Jesus. Glória a Deus. Se prepara. O dia que nós passar por essa prova de fogo, nós podemos lembrar, eu bem sei que esse corpo vai, o bicho vai comer, mas a minha alma tem um lugar preparado. Glória a Deus. A minha alma tem um lugar preparado. Não desanime, meu irmão. Os outros países têm cristão morrendo hora dessa, tem que estar sendo escravizado, está dentro de uma jaula, tá? Irmão, eu não sei de onde surgiu esse evangelho de doce. Eu não sei de onde surgiu esse evangelho de ouvir uma pregação, você bater palma, você se alegrar. Eu não vejo esse evangelho. Eu não vejo. Pedro, ele curou o homem na porta de Formosa. O que aconteceu com Pedro, varão? Paulo curou mais Silas, expulsou demônio, libertou pessoas. O que aconteceu com eles? Eles foram para o melhor hotel, foi ter um banquete, foi ter um... Não teve, meu irmão. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse que nós estamos vivendo esses dias? Que não segura ninguém de pé, não segura ninguém na presença. Então eu procuro que evangelho é esse? Que tem assessor, que tem pessoas que não falam direto com o pregador, porque tem um assessor, é uma empresa. O que é isso? O que é isso? Pastor chato, quando dizer que esse pastor vai me pregar aqui, eu não quero vir mais, mas é a verdade, meu irmão. Eu não vim aqui, meu irmão. Deus tem bênção. Ô, meu irmão, Deuteronômio 18, aquele que me obedecer vai ter, aqui a obediência gera tudo isso. Mas hoje a gente vê o mundo ao contrário. Tu vê as pessoas, quanto mais mente, né, pastor? Quanto mais rouba, quanto mais coisa. Ainda fala assim, bicho, aquele irmãozinho está no pecado, meu Deus do céu. Eu conheço aquele irmão crente de 10 anos, nunca enriqueceu, nunca teve um carro. Paulo, quando perseguia a igreja, ele era servido. Mas quando Paulo se converteu, tirou a escama, era Pedro no meio da rua, tapa na orelha, era chuto no joelho. Era... Mas estava. Glória a Deus. Amém? Quem entendeu nessa noite? Glória a Deus. Então, essa noite. Esse é o Cristo que eu prego. Glória a Deus. Luta na terra, vitória no céu. Glória a Deus, pastor. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado pelo convite. Que Jesus abençoe.